Olá pessoal, tudo bem? Recentemente houve um ataque ao censo dos Estados Unidos e a equipe de cibersegurança agiu muito rapidamente para prevenir um problema, uma fraude muito grande. Esse é o tema de hoje. Eu sou o Renato Buiu da Veolink. Esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados às 9 da manhã aqui no canal do CT. Antes de continuar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tem muita informação legal, muito conhecimento, muito aprendizado aí na área de segurança. Os programas estão muito legais. Ative as notificações para ficar sabendo das novidades, deixe no modo todas, porque daí você recebe tudo o que o pessoal do CT produz, muita informação. E obrigado a todos pelas críticas, comentários e sugestões. Estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre o tema de cibersegurança que é tão importante. Bom, assim como no Brasil a gente tem um censo, periodicamente vem, bate na porta da nossa casa e pergunta as informações de quantos ocupantes tem, qual que é a renda, qual que é a profissão das pessoas, como que é a escolaridade, saúde, hábitos alimentares, fazem várias informações, né, várias perguntas a respeito de como a gente vive, como quem somos. Isso é muito importante, porque todas as medidas, todas as políticas públicas são baseadas no conhecimento da sociedade, no conhecimento da população. Então, computar esses dados, obter as informações sobre quem são as pessoas, quem são os habitantes, quem que é a população do país, como ele vive, quais são as suas condições de vida, condições de renda, etc., são questões fundamentais para que as políticas públicas elas sejam bem criadas, bem projetadas. Não significa, infelizmente, que os políticos vão fazer isso, mas pelo menos é um pré-requisito. É pré-requisito que tenha um censo bem feito dentro do país para que as políticas possam ser bem elaboradas, para que estudos possam ser feitos, inclusive com esses dados, que são dados públicos, né? Então, isso acontece periodicamente nos Estados Unidos, que é o caso que eu vou comentar hoje, eles fazem a cada 10 anos. E 2020, então ano passado, um pouco antes da pandemia, teve um grande censo, os dados estavam sendo computados, e aí o que aconteceu? No final do ano, no final de 2020, teve uma brecha de segurança que afetou alguns equipamentos, eu vou falar dela daqui a pouco, e aí essa brecha ela foi explorada por hackers para invadir justamente o departamento Bureau de Censo dos Estados Unidos. Então eu vou comentar sobre como é que foi essa invasão, como que a equipe de cibersegurança do Bureau agiu e qual que foi a linha de tempo desse problema, porque isso é bem interessante. A gente teve um caso recente aqui no Brasil, que não foi necessariamente relacionado com isso, mas tem ransomware o tempo todo em órgãos do governo, e a gente teve um caso que foi bastante comentado aí, que foi o caso do CNPq, do backup deles de equipamento, etc. Equipamento que era fora do ar, o currículo Lattes ficou fora do ar aí umas 2 semanas, né? Bom, eu vou compartilhar então com vocês aqui a minha tela sobre esse artigo que é recente, está mencionando aí toda a história desse problema, porque só ficou público as informações a respeito dessa invasão agora. Então, o que acontece? Foi feito o censo, né? O censo foi feito em 2020, é feito a cada 10 anos nos Estados Unidos, como eu falei, né? E aí, 11 de janeiro de 2020, os hackers invadiram um equipamento da Citrix. Então, a Citrix é um grande fabricante de equipamentos de rede, de virtualização de servidores, etc., muito famosa no mundo da TI. E aí, os hackers invadiram, conseguiram entrar na rede de censo americano. E aí, o que é interessante? Esse bureau que faz os dados demográficos, né, eles utilizam esse equipamento, na verdade, é uma linha de equipamentos da Citrix, e a Citrix, como é de praxe, a gente já conversou aqui, atribuiu um número de vulnerabilidade comum, um CVE. Então, foi detectado, foi reconhecido que existia esse problema no final de 2019, então um pouquinho antes da invasão, né? E aqui tem a parte interessante. No CVE que eles publicaram no site da própria Citrix, eles reconhecem que foi identificada essa vulnerabilidade no controlador de acesso, que basicamente um roteador de internet, antigamente chamava Netscaler, depois chamou Citrix Gateway, chamou Netscaler Gateway, então foi trocando de nome essa linha de produtos, né? Qual que é o impacto que essa vulnerabilidade tem? Permitir que um invasor, um agente mal intencionado remoto, não autenticado, ou seja, sem qualquer usuário senha, execute qualquer comando dentro do roteador. Então, é realmente uma vulnerabilidade de um risco bastante severo, porque ela pode ser explorada remotamente e ela não exige nenhuma autenticação. Então, basicamente, um ataque remoto que pode executar qualquer código. É outro ponto que é bem importante na análise de risco dessa vulnerabilidade. E aí, quando você vê a lista dos equipamentos
que são sujeitos a esse problema, essa vulnerabilidade eram sujeitos, né? Tem vários, todo o equipamento de gateway virtual, de virtualização, como eu falei, inclusive aqueles que têm a ver com KVM, que é teclado, monitor e mouse remotos, equipamentos que são utilizados na Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, ou seja, Google, Amazon, Azure, o trio aí dos grandes fornecedores de virtualização, todos esses sujeitos a esse problema nos equipamentos da Citrix, esse específico, tá? Então o que aconteceu? Isso foi detectado e aí começa a ter aqui, é isso que é interessante, a lista dos problemas da detecção, o histórico, né, do problema, a detecção, como é que ele foi explorado, como ele poderia ter sido explorado e como resolver o problema. Então, em algum momento, a Citrix, lógico, fornece um patch para resolver esse problema. Mas o que é interessante aqui é assim, num primeiro momento, a Citrix, ela cria além de reconhecer como normal nesse mundo, né, a gente já conversou sobre isso, eles criam uma mitigação, ou seja, eles criam um comando para ser executado na linha CLI, a linha de comandos do roteador do equipamento, para evitar que o problema seja explorado, seja utilizado por algum invasor. E depois de um tempo, e aí é que está a questão, levou mais de um mês para gerar o patch, eles geram a correção de software. Então, olha que coisa. Quando a gente vê aqui o timeline do problema, no dia 17 de dezembro de 2019 foi a publicação inicial, foi o reconhecimento que existia esse problema nos sistemas da Citrix. Só para lembrar, isso aqui, a gente está falando nos Estados Unidos de Halloween, Halloween não, desculpa, a gente está falando nos Estados Unidos de Ação de Graças e Natal. Eles têm esses dois feriados muito próximos. E isso, por incrível que pareça, afeta o trabalho de muitas empresas lá. Muitas empresas acabam dando férias coletivas, o pessoal aproveita para sair, para ficar com os parentes nessa época. Então é muito difícil esperar que uma empresa nessa época, a época das festas, corrija muito rapidamente os problemas. O que foi meio surpreendente é que o cronograma de atualizações só foi publicado 11 de janeiro, então quase um mês depois. Não estou falando da correção, não, estou falando do cronograma de correção prevista. Então, para um bug, para um problema com essa ordem de grandeza, com esse nível de impacto, levar um mês para fornecer um cronograma de correções é meio estranho, né? Vamos concordar aqui que é estranho uma empresa desse porte levar um mês para ter isso. Tá, tudo bem, foi na época de festas, mas os hackers não tiram férias, não, os criminosos não tiram férias. Então é interessante que aí depois eles começam a encaminhar, né, a solução e aí o anúncio que vai ter essa solução do build, ou seja, a compilação que resolve o problema, só no dia 19 de janeiro de 2020, aí já deu mais de um mês de tempo antes de ter uma solução prevista, né, bem estabelecida. Ou seja, teve um mês aí que os hackers poderiam deitar e rolar, como foi o caso que aconteceu no Bureau de Pesquisa Demográfica dos Estados Unidos. Já vou chegar nisso. Então, o fornecimento mesmo das correções começou no dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, 23 de janeiro, 24 de janeiro foram sendo feitas as liberações de firmware corrigindo o problema. Qual que é o grande problema nesse caso específico? Uma vulnerabilidade que foi anunciada no final de dezembro de 2019, dia 19 de dezembro de 2019, foi foi publicado, isso é muito comum, a gente já comentou aqui, por um grupo de pesquisadores de cibersegurança, foi publicado um código de conceito, uma prova de conceito, para mostrar que aquele problema realmente existe e como que ele poderia ser explorado. E essa publicação foi feita antes de ter a solução, antes de ter, inclusive, aquele roadmap, aquelas datas previstas pela Citrix. Então, no dia 10 de janeiro, o dia anterior à publicação desse artigo aqui, todos os links que eu estou mostrando aí eu vou colocar para vocês, né, na descrição do vídeo, como é costume. Então, olha só, no dia 10 de janeiro, mais ou menos um mês depois, quer dizer, 2 semanas depois do reconhecimento que existia essa vulnerabilidade, foi publicado no GitHub, então como é costume também, foi deixado o código aberto, mostrando como é que existe, como é que pode ser explorado o problema, e no dia 10 de janeiro foi publicado aqui para todo mundo, para quem quisesse baixar e testar e validar. E aqui o exemplo que eles dão é listar todos os usuários cadastrados dentro da memória do equipamento, sem qualquer autenticação, sem qualquer validação remota. Então, eles
o comando que tem aqui, esse cat, etc, passwd, significa me mostre a lista de todos os usuários cadastrados na memória desse equipamento. E como a gente pode ver aqui, tem a resposta com os usuários, sendo primeiro aqui um tal de Charlie, que seria o administrador do sistema. Um invasor remotamente conseguiu dar um comando dentro desse equipamento sem qualquer autenticação. Caso seríssimo, né? Então, dia 10 de janeiro foi publicado isso, só no final do mês, 2 semanas depois, é que teve a correção. Nesse meio tempo, alguns invasores conseguiram entrar, aproveitar essa falha, aproveitar esse código-fonte de prova de conceito para entrar em equipamentos comprometidos que ainda tinham o problema, ainda não existia a solução, né? Entrar em equipamentos do governo. Existia um workaround, existia uma mitigação. Lá, felizmente, a equipe de cibersegurança nesse bureau de pesquisas, eles agiram muito rápido e eles fizeram o contrário. Eles, em vez de tentarem evitar a invasão, porque eles não conseguiriam fazer isso, eles evitaram a exfiltração, a saída de dados. Então, colocaram algumas regras evitando que o hacker conseguisse tirar informações de dentro do ambiente. Então, eles detectaram rapidamente a tentativa de comunicação com um servidor remoto desse criminoso e bloquearam essa comunicação. É lógico que assim, isso aqui é um caso em que eles agiram rapidamente, mas se eles não tivessem tido essa no dia 13, né? Então, a prova de conceito saiu no dia 10, no dia 11, o dia seguinte, o invasor fez essa invasão, utilizou esse código, essa prova de conceito. No dia 13, quando perceberam, eles estavam antenados nisso, né, os profissionais lá do Bureau, quando eles perceberam que tinha sido utilizado esse exploit, essa invasão, eles já bloquearam a comunicação para a saída de dados. Ao verificar os dados, etc., as informações, perceberam que não tinha nenhuma informação lá sigilosa, então não tinha, em particular, nada relacionado com os dados do censo, que são os dados mais complicados aqui de terem sido vazados, né? É interessante que a equipe de segurança do Bureau, eles entraram em contato com o CISA. A gente já falou desse organismo aqui, né, que é um organismo americano, né, um órgão americano que tem a ver com cibersegurança, a gente sempre menciona eles aqui. Então é interessante que eles fizeram as medidas corretas. Então é um exemplo que eu acho que é interessante conhecer de um caso em que não havia grande medida de prevenção que poderia ter sido tomada pela equipe de cibersegurança desse órgão, o órgão de bureau de pesquisa, mas eles fizeram uma ação de remediação, ou seja, de evitar que o problema tivesse um tamanho, ganhasse uma proporção maior. Eles fizeram um trabalho excepcional. Então, rapidamente, eles acionaram, impediram que dados fossem removidos do equipamento, da rede, e eles acionaram as autoridades competentes para ter esse apoio, para ter essa mitigação. Então, infelizmente, a gente tem visto aqui no Brasil, vários casos são públicos e todo dia a gente tem notícia de algum servidor de órgão do governo sendo invadido, tendo ransomware, tendo que restaurar backup, às vezes como não tem a ver com o ransomware, mas teve o caso do CNPq, que infelizmente os servidores ficaram fora do ar, um sistema importantíssimo, que é o sistema de currículo Lattes, ficou fora do ar aí durante semanas, por problema de hardware, por problema, lógico, eles têm problema de orçamento, eles não têm dinheiro para manter isso, tem que manter uma infraestrutura precária. Infelizmente é assim no Brasil. Mas, se a infraestrutura de equipamentos de governo, de órgãos do governo, é assim, como que será que está a questão de proteção de dados, a proteção de cibersegurança nesses órgãos? A gente já viu alguns casos no passado, infelizmente é fácil de prever que a gente vai ver muito mais, porque está muito quente a questão de ransomware, a questão de invasão, a exploração de vulnerabilidades zero day, ou seja, as vulnerabilidades saem no dia seguinte, já estão sendo exploradas, é esse exemplo aqui. Infelizmente a gente vai ver isso acontecendo aqui no nosso país também, e aí não tem muito o que fazer, a gente tem que se preparar para se proteger como indivíduo, como sociedade e tentar exigir dos políticos que eles façam os investimentos que são necessários para essa prevenção e para essa ação rápida, investindo inclusive na formação de bons profissionais de cibersegurança e na contratação deles para cuidar dos nossos dados dentro do governo brasileiro. Bom, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, dúvida, comentário, sugestão crítica, estou à disposição aí.
Obrigado e fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau.